comportamento cívico e segurança rodoviária. O comportamento a adotar pelo condutor face a peões, veículos de duas rodas e automóveis pesados. Peões. Os peões são os utentes mais frágeis da circulação rodoviária. Por isso, os condutores devem adaptar a sua condução à presença de peões na via, dando especial atenção às crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Na presença de peões, os condutores devem circular a velocidade moderada e com atenção redobrada. Entre os peões, as crianças são as que mais vezes surpreendem os condutores porque têm muita dificuldade em concentrar-se no trânsito. São impulsivas e irrefletidas. Têm uma pequena estatura, o que faz com que vejam a faixa de rodagem de uma forma diferente da dos adultos e fiquem pouco visíveis aos olhos dos condutores. Têm um campo de visão cerca de 30% inferior ao dos adultos. Têm dificuldade em identificar a proveniência dos sons próprios do trânsito. Em relação aos peões idosos, os condutores devem esperar alguma hesitação nas suas ações, demorando mais tempo a avaliar as distâncias e as velocidades dos veículos que se aproximam. Por outro lado, têm movimentos mais lentos e não conseguem ver e ouvir tão bem como as pessoas mais novas. Quanto aos peões invisuais e deficientes motores, os condutores devem considerar as dificuldades por eles sentidas, sobretudo ao nível da locomoção, necessitando de mais tempo para atravessar a faixa de rodagem. O respeito e o bom entendimento entre condutores e peões são princípios da segurança rodoviária essenciais nas nossas estradas. Em todas as circunstâncias, os condutores devem procurar proteger os peões, evitando assustá-los com sinais sonoros e praticando uma condução defensiva, o que se traduz em reduzir sempre a velocidade junto de locais onde é previsível a presença de peões, sobretudo de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Circular sempre a baixa velocidade junto de passagens para peões e ser tolerante perante comportamentos menos seguros dos mesmos. Dar mais tempo aos idosos, aos invisuais e deficientes motores para atravessar a faixa de rodagem. Prever a existência de obstáculos que escondam peões, circulando mais afastado dos passeios e dando mais espaço lateral para prevenir situações de risco. Estar preparado para parar perante qualquer emergência que surja de repente. É preciso lembrar que nem sempre existem locais apropriados para os peões circularem em segurança, o que acontece quando, por exemplo, as vias não possuem passeios, fazendo com que os peões tenham de circular pelas bermas. Junto destes locais, os condutores também devem redobrar a sua atenção e manter uma distância lateral mínima de 1,5 metros ao cruzar-se com os peões que aí circulam ou se encontrem. Veículos de duas rodas. As características específicas dos veículos de duas rodas, como a instabilidade e a fragilidade, e ainda certos comportamentos inconscientes ou perigosos de alguns dos seus utilizadores, motivam a adoção de especiais cuidados por parte dos outros condutores. Há riscos que se encontram nas vias, como é o caso da má qualidade do pavimento e das marcas rodoviárias, ou da existência de estruturas verticais nos lados das vias, ou até mesmo da existência de outros elementos na via, os carris dos elétricos, as tampas de esgotos, etc. Mas é sobretudo do comportamento dos condutores de veículos de duas rodas que derivam grande parte dos fatores de risco, tais como a inexperiência e falta de conhecimento. Os velocípedos e os ciclomotores são frequentemente conduzidos por crianças e adolescentes que não conhecem ou conhecem mal as regras do código da estrada. Podem, por exemplo, não parar perante o sinal de stop. A condução arriscada, velocidade excessiva, manobras perigosas, etc. O gosto pelo risco e o sentimento de impunidade. Os veículos de duas rodas podem encontrar-se em locais e momentos inesperados, não sendo por vezes vistos a tempo pelos demais utentes da via. O seu reduzido tamanho e o facto de serem estreitos facilita a sua condução entre outros veículos, por vezes em zigue-zague, slalom, ou tentando aproveitar os espaços deixados por estes quando estão a mudar de direção. Assim, na presença de veículos de duas rodas, o condutor deve estar especialmente atento e prever a imprevisibilidade da sua trajetória, deixando uma distância de segurança quando se aproxime dos mesmos, a qual deve ser de pelo menos 1,5 metros na ultrapassagem ao cruzamento com velocípedes. Ter especial cuidado quando os ultrapasse. Verificar se algum destes veículos não circula entre o passeio e o seu veículo quando pretenda mudar de direção à direita, ou se não se aproxima quando pretende abrir a porta. Automóveis pesados.
A circulação de automóveis pesados provoca problemas de fluidez e de visibilidade aos demais utentes da via pública, sobretudo devido à sua menor velocidade e às suas dimensões que ocultam uma grande parte da via, impedindo ou dificultando a visibilidade, por exemplo, de outros veículos, peões e sinais de trânsito. Assim, na presença de automóveis pesados, os condutores devem adotar algumas precauções simples, tais como: aumentar a distância de segurança quando os sigam. Aumentar a distância de segurança lateral quando os ultrapassem ou cruzem com eles, de modo a reduzir as oscilações resultantes do deslocamento de ar por eles provocado. Dar especial atenção às ultrapassagens, avaliando corretamente a distância de que dispõem para os ultrapassar. Prever com antecedência as suas intenções, facilitando-lhes as entradas e saídas de vias. Facilitar as suas manobras, não se impacientando, uma vez que precisam não só de mais espaço, mas também de mais tempo para as realizar.